Buscar a Deus é o que para você? O que representa buscar a Deus para você? Buscar a Deus para você é um fardo ou um privilégio? Porque o problema da maioria é que as pessoas ficam olhando para a dificuldade e não para o lugar alto que ela diz que quer. Isso é em todas as áreas, pessoal. As nossas decisões têm gerado quais resultados? A vida é feita de escolhas, pessoal. Nós temos cedido às pressões ou temos confiado em Deus? Nós somos o resultado dessas escolhas. Quando você é pressionado por algo, você faz o quê? Você tira de Deus? Você muda a sua rotina? Você busca em pessoas? Você fala em parar? Você fica abatido? Você trata mal as pessoas? Você pensa no pior? Ou você age igual Daniel? Daniel não se submetia às circunstâncias. Isso deve mexer com cada um de nós. Não dá para viver uma grande vida sem ter problemas. O crente maduro, ele entende que ele não vai ser afetado pelas circunstâncias. A palavra já nos diz, que Deus não dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Então, se eu estou passando por algo difícil, Deus me deu graça para passar por aquilo. Diga comigo, por favor, continuamente. Continuamente. Olha só. Preste muita atenção nessa palavra. Uma palavra fundamental para o nosso crescimento. Vamos ler aqui, a partir de Daniel 6. Nós vamos ler praticamente o capítulo inteiro de Daniel. Vamos começar aqui a partir do 1º. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então, olha só, 120 sátrapas que tinham que prestar contas a 3, que eram os comandantes, os responsáveis das províncias da Babilônia, da Pérsia, na verdade, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto, diga comigo, Daniel se destacou tanto, olha só, entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Olha só. O outro que teve essa mesma posição foi José. José estava à frente de todo o Egito, ele só ficava abaixo do rei, do faraó. Assim como o Daniel ficaria apenas abaixo do rei, de Dário. Então, pessoal, vamos dar uma pausa aqui. Daniel tinha uma grande qualidade. Ele era um homem de excelência. Fala comigo, excelência. Ele era um homem de excelência. E essa excelência, ela veio de ser uma pessoa extremamente focada e, acima de tudo, temente a Deus. Porque a palavra diz que tudo que vier às minhas mãos, todas as oportunidades, eu tenho que fazer o meu melhor, como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. É assim que ele trabalhava, por isso que ele era tão bom. Porque ele não fazia para o Dário, ele fazia para Deus. Só que isso tem um efeito colateral. Isso tem um ponto, entre aspas, negativo. Que para cada degrau que nós vamos subindo, nós vamos mexer com pessoas e com o mundo espiritual. Daniel era um estrangeiro. Daniel era um exilado. E ele estava entre os 3, e o rei queria colocá-lo como primeiro. Isso é para mostrar o quê, pessoal? Que quando alguém quer vencer, não importa se ele é estrangeiro, se ele ele não teve uma boa família, ele não foi criado com o pai, a mãe dele não foi a mais equilibrada, ele não estudou nas melhores escolas. Quando alguém quer vencer,
Quando uma pessoa decide viver pela fé, Senhor, eu não tenho o que fazer. Como Davi. Davi, o que ele tinha? Ele não tinha estudado na melhor escola, ele não era do exército, ele não era o mais alto, ele não era o mais forte, mas ele temia Deus. Ele falou, Senhor, o que eu tenho? Eu tenho minha fé, eu tenho minha força de vontade, é o que eu tenho para fazer aqui. Então eu vou cuidar da melhor maneira possível dessas ovelhas. Nas horas vagas eu vou aqui, eu vou compor músicas, eu vou treinar harpa, eu vou treinar funda, não vou ficar com a minha cabeça disponível, com a minha mente disponível. Então uma pessoa que decide vencer, decide viver pela fé, ela é levantada por Deus e ninguém pode detê-la. Ninguém pode detê-la. Isso nos ensina, pessoal, uma seguinte situação. Que na nossa vida a gente que fazer grandes coisas não é simplesmente, eu trabalho muito duro. Eu trabalho muito. Mas é além disso. É ser excelente. É confiar em Deus e é sair da zona de conforto. Então não adianta falar, não, porque eu trabalho muito. Mas eu tenho excelência no que eu faço. Eu sou uma pessoa responsável com aquilo que está nas minhas mãos. Eu aceito propostas erradas, indecentes, ou eu confio em Deus realmente? Eu tenho feito sempre a mesma coisa com medo de dar passos, ou eu tenho saído da minha zona de conforto? Daniel não foi apenas um homem excelente. Ele não apenas estudou muito para conhecer tudo da Babilônia. Ele também decidiu, fala comigo, ele decidiu sair da zona de conforto. Ele saiu da zona de conforto. Ele decidiu não fazer o que todos estavam fazendo, ou viver de acordo com o que como todos estavam vivendo. Ele decidiu romper. Todos estavam vivendo um padrão. Daniel decidiu não viver com base naquele padrão. O mundo tem um padrão, pessoal. Os crentes têm um padrão. Você foi acostumado a um casamento que tinha um padrão. Você viu lá seus pais vivendo um padrão. Você vê pessoas, você conversa com pessoas, você vê qual é o padrão da mentalidade da maioria das pessoas. Mas eu tenho que decidir, esse não vai ser o meu. O meu padrão é o bíblico. Todos buscavam se preservar. Você vê que no mundo, as pessoas vivem buscando se preservar. As pessoas vivem com medo. Você nunca viu um tempo onde as pessoas vivem com tantos medos. Estão sempre com medo de alguma coisa. Ele não. As pessoas vivem buscando dar início a coisas novas. Muitos vivem de inícios. Mas Daniel se destacou porque ele vivia continuamente. Ele tinha uma vida de continuismo. Fala comigo, continuismo. Continuismo, uma vida de consistência. Nós, pessoal, nós precisamos ser crentes continuistas. Crentes consistentes, crentes estáveis. Onde o foco deve ser agradar a Deus. E para isso, pessoal, para agradar a Deus, a gente sabe que o que menos a gente vai fazer é fazer coisas fáceis. Para agradar a Deus, eu tenho que fazer o que é difícil. Eu não posso ficar focando naquilo que vai ser fácil ou gostoso, mas eu tenho que analisar o que é benéfico, o que é bom para a minha vida espiritual. Muitos perseguem as coisas na ordem errada. Muitos perseguem o dinheiro, por exemplo. E a gente aprende com a palavra que eu não devo perseguir nem sucesso e nem dinheiro. Porque se eu der o meu melhor, se eu fizer o meu máximo, se eu entregar mais do que é esperado, se eu surpreender, os resultados virão. Às vezes você pode ser o menor naquele lugar, o menor naquela empresa.
Mas se você entrega mais do que é esperado, você se destaca pela sua excelência, você é pontual, você age com excelência na vida, você vai chamar a atenção de um supervisor, de um gerente, ele vai te colocando em lugares maiores. Então é isso que nós aprendemos. Lembra daquela passagem que Salomão fala do campo do preguiçoso? Ele falou, eu olhei para o campo do preguiçoso e eu vi que estava uma bagunça. Mas poderia ser várias coisas. Eu olhei para o campo do preguiçoso, eu olhei para a casa do preguiçoso, eu olhei para a empresa do preguiçoso, eu olhei para o carro do preguiçoso, eu olhei para o corpo do preguiçoso e eu vi o quê? Uma vida bagunçada, uma vida desorganizada. Uma vida bagunçada vai gerar resultados bagunçados. Daniel não empurrava as coisas para depois. Daniel não ficava convivendo com problemas. Ele não empurrava com a barriga, como a gente fala, né? Ele era focado. Ele não deixava para amanhã o que ele sabia que ele tinha que fazer hoje. Daniel era íntegro. Daniel era o mesmo em todos os ambientes e nós vamos ver isso. Daniel não tinha preguiça de orar. Daniel tinha foco. Daniel não trabalhava o dia inteiro e terminava o dia frustrado. Daniel não começava 10 coisas no dia dele e não produzia nada no final das contas. Todo mundo aqui já deve ter tido aquele dia que correu para lá, correu para cá, fez isso, fez aquilo, fez tantas coisas. E no final das contas, o que eu fiz? O que eu produzi de verdade? Aí você para, você olha, você analisa, eu perdi tempo, eu perdi oportunidade, eu perdi saúde, eu me envolvi com bobagens, eu falei de bobagens, eu assisti bobagens, eu tive um dia improdutivo. Daniel não vivia dessa maneira. Daniel, e para ele não foi mais fácil. Para ninguém é mais fácil. Tudo é a vontade de vencer. Daniel, ele acreditava na lei do processo. Fala comigo, lei do processo. Ele acreditava no poder do dia a dia. Ele acreditava que ele tinha que viver uma vida de consistência. O próprio rei apontou isso para ele, pessoal. A gente vai ler isso também. O próprio rei pontuou o continuismo dele. O Deus a quem você serve continuamente. Então, até o rei conhecia a fé, a postura, a visão de Daniel. Daniel não buscava o prazer da sua carne. Daniel, pessoal, se você lembra, ele ficou 3 anos em treinamento. Ele ficou 3 anos onde ele não comeu um doce, 3 anos onde ele não comeu uma carne, 3 anos onde ele não colocou nada gostoso na boca dele. Porque ele tinha um foco. E agora traga para a sua vida. O que é que você tem evitado passar? O que você tem evitado enfrentar? Porque você acha que é difícil, que é complicado, que vai exigir muito de você. Mas que também tem impedido você de deslanchar. Levou 3 anos. Mas aquilo gerou consequências boas para ele o resto da vida dele. Será que você já parou? Por exemplo, se tem um problema financeiro, se tem dívidas, situações para pagar, tem gente que está devendo. Será que você parou e tomou essa decisão? Agora chega, vamos tomar uma decisão. Nem que eu tenha que ficar 1 ano sem gastar com outras coisas. Mas eu vou pagar todas as minhas dívidas. Porque enquanto eu não resolver uma parte, eu não posso ir para outra parte, senão eu vou acumulando problemas. Então eu vou botar vou botar a cabeça nisso. Esse ano eu vou tirar, como a gente já viu pessoas testemunhando isso, vivia fazendo isso, e refinanciando coisas, pedindo dinheiro emprestado, uma vida desorganizada. Até que ele decidiu,
Eu vou parar, vou limpar meu nome. Esse ano nós não vamos comprar coisas desnecessárias, não vamos fazer viagens, nós não vamos gastar com bobagens, nós vamos parar e pagar tudo que nós devemos, seja banco, seja parente, seja pessoas, seja cartão de crédito, seja o que for. Eu vou organizar a minha vida, porque não tem como Deus me prosperar com uma cabeça bagunçada. Não tem como Deus abrir portas para mim com uma cabeça indisciplinada, perdida. Não tem como Deus me colocar mais se eu não tenho sido fiel naquilo que está nas minhas mãos. É como organizar uma casa, pessoal. As mulheres sabem disso. Enquanto eu não termino um cômodo, eu não vou para o outro cômodo, porque senão eu vou deixar 2, 3, 4 cômodos bagunçados. Não, deixa eu só terminar aqui, já tá, depois eu volto aqui, aí você tem 2, 3, aí uma criança chama, o telefone que toca, alguém que aparece, aí você no final das contas está tudo bagunçado, mas eu comecei a arrumação, mas eu não terminei nenhuma arrumação. Então, enquanto eu não tomar a decisão, eu vou focar nisso, até aquilo se finalizar, eu não saio do lugar. Então, traga para a sua vida, responda isso, o que é prioridade de verdade para você? O que é prioridade na sua vida? Porque quando eu me disciplino numa área, eu vou me disciplinando em outras áreas. Então, esse é o momento. Esse é o momento de focar nessa questão. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha prova da OAB, eu já sabia. Todo mundo já falava isso. 90% das pessoas que fazem a prova da OAB, elas reprovam. E toda vez, na minha época era assim, hoje já mudou. Mas na minha época era assim, são 2 fases. Quando você perde, se você é reprovado na segunda fase, como eu já fui, eu não volto e faço só a segunda fase. Eu tenho que voltar para a primeira fase. Que é onde você tem que... Porque a segunda fase, teoricamente, é mais fácil, porque é a área que você escolhe. Então, você gosta de trabalhista, você vai fazer uma prova naquilo. Você gosta de civil, de penal, de tributário, você vai fazer uma peça naquela área. Ou seja, você já focou naquilo. A minha cabeça está para a parte civil. Ok. Mas não, aí depois você tem que voltar para a área inicial. Você tem que estudar o Estatuto da OAB de novo, você tem que saber direito tributário, tem que lembrar, você tem que estudar de novo constitucional, que não é fácil. Você tem que ver tudo de novo, penal. Então, você tem que voltar tudo. Então, eu entendi. Então, esse tempo, eu tenho que estudar mais. Não é tempo de eu ficar saindo, não é tempo de eu me divertir mais, não é tempo de mais distrações, pessoal. É um tempo de foco. Porque quem quer vencer de verdade não fica pesando a atividade, mas ela pesa o benefício. Ela olha para o alvo, ó, eu quero isso, eu quero chegar nesse patamar, eu quero alcançar esse objetivo. Então, ao invés de reclamar, olha só, olha a perspectiva, pessoal. Tudo é perspectiva. Ao invés de Daniel olhar para aquele prato de legumes, vagem, brócolis, cenoura, abobrinha, cozidos no vapor, que quase não tem sabor. Ao invés dele olhar para aquele prato de legumes e aquele copo de água e falar, meu Deus, mais um dia, ai meu Deus, não aguento mais essa comida. Ele olhava e falava, obrigado Senhor, porque é mais um dia agradando o Senhor. Mais um dia que eu estou aqui me santificando ao Senhor. Ao invés de olhar como um fardo, eu olho como um privilégio. Buscar a Deus é o que para você? O que representa buscar a Deus para você? Buscar a Deus para você é um fardo ou um privilégio? Porque o problema da maioria é que as pessoas ficam olhando para a dificuldade e não para o lugar alto que ela diz que quer. Isso é em todas as áreas, pessoal. Se a pessoa sabe que ela precisa estudar mais, que ela precisa se aprimorar no trabalho dela, que ela precisa falar a língua do trabalho dela. Então, se eu sou advogado, eu tenho que falar a língua do direito.
Tem termos específicos. Se a pessoa mexe com uma área, ela tem que saber termos daquela. Se a pessoa é um mecânico, ela sabe termos daquilo. Se uma pessoa é um músico, ela sabe termos que representam aquela linguagem. Se a pessoa mexe com o mercado financeiro, tem termos que aquele grupo de pessoas sabe, entende, então tem que estudar. Mas não. Toda hora eu sento para ler, eu falo, mas eu não gosto de ler. Não, porque ler é muito chato. Não, porque a leitura não entra na minha cabeça, é muito complicado. O que eu vou fazer com a minha vida? Vai ser um martírio, eu não vou ler uma página, eu vou ficar lá reclamando, é muito difícil, eu estou dando sono, eu preciso fazer xixi, eu preciso me levantar, opa, apareceu uma mensagem aqui no meu celular, não fiz nada. Eu tenho que mudar uma situação no meu casamento, mas eu olho para o cônjuge. Ao invés de olhar para Deus, eu olho, puxa, não mudou isso, ele está difícil, aquela pessoa é um fardo, porque aquela pessoa tem que mudar nisso, mas eu não olho para mim. Eu não olho para o que aquilo representa no mundo espiritual. Eu não olho para aquilo que eu estou causando no coração dos meus filhos, porque eu estou olhando com a perspectiva errada. Então eu tenho que olhar, Senhor, eu estou fazendo pelo Senhor, eu vou dar um passo de cada vez. Eu vou olhar para o Senhor, eu estou olhando para o Senhor, eu vou olhar para o Senhor, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu vou ser o melhor marido, melhor esposa, eu vou estudar, eu vou ser o melhor no meu trabalho. Mas eu não gosto disso, mas aquele lugar eu não gosto do ambiente, mas aquela pessoa é assim, porque o meu colega de trabalho é assim, porque o meu patrão é assim. Não, faça para Deus. Ou você entra ou você sai. Se eu não gosto do lugar, se eu não gosto da pessoa, então eu tenho que sair. Mas eu preciso, então eu vou dar o meu melhor ali, senão eu estou me matando. Eu estou me arrastando. Quantas pessoas que são zumbis hoje em dia? Ela levanta o dia dela se arrastando e termina o dia dela se arrastando, são zumbis. Não dão um bom dia para ninguém, sempre com cara amarrada, não é uma boa companhia, a presença dela é pesada e ela está gastando energia todos os dias. De levantar, fazer as coisas, mas faz de qualquer jeito, faz sem amor, sem excelência, volta para casa, é aquela vida robótica, aquela vida insuportável. É igual Daniel. Daniel, 3 anos, ele podia levantar todo dia, meu Deus, hoje eu tenho mais um prato de ervilha para comer, mais um prato de vagens para comer, mais um prato de cenoura para comer. Ou eu poderia terminar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu graça para finalizar mais um dia. E ele lá estudando, e ele lá treinando, e ele lá aprendendo. Estava lá, meu Deus, estou cansada. Não, 3 anos, isso vai acabar. É um processo. É um processo, eu vou passar por esse processo. Olha o que diz aqui no 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos. Diante disso o quê? Diante do fato que o rei estava pensando em colocar Daniel como número 1 no império. Diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos, 120 sátrapas, lembra? E os supervisores, mais 2. Então veja que estavam todos envolvidos. Procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele. Veja que ele estava sozinho aqui. Pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Olha só. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto. Você viu aqui? Não era somente os 120 sátrapas e os 2 supervisores. Eram os governadores, os prefeitos, os conselheiros, os supervisores reais, todo mundo, você imagina? Olha o complô. Olha só, não tinha um fiel ali. Todos
concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar, olha só a malandragem, orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Mas por que o rei ia assinar um decreto estúpido desse? Por causa do ego. O ego. Os reis eram colocados como deuses, como divindades. Então, olha, ninguém vai pedir nada a ninguém, Senhor. Somente para o Senhor. Que o Senhor é o rei, o Senhor é o maioral aqui, ó. O Senhor é a autoridade aqui. Ó. Boa, bacana, né? Ninguém pode fazer nada, ninguém vai pedir nada, porque né, Deus me colocou aqui, então, enfim. Você veja que eles procuraram. E entenderam, jamais encontraremos o cara impecável. Traga para a sua vida agora. Se buscarem na sua vida, vão encontrar alguma coisa? Daniel, não. Se alguém vasculhar o seu celular, vão encontrar alguma coisa ruim? Se mexerem nas suas coisas, vão achar alguma coisa? Se cavarem, vão encontrar alguma coisa? É muito importante essa análise, pessoal. Veja que aqui todos estavam contra Daniel. Por quê? Porque é o que a gente vê na política do nosso país, por exemplo. O sistema não aceita mudança. O sistema não quer que as coisas mudem. Daniel era um homem fora do comum. Eles não conseguiam entender por que Daniel não era corrupto, como é que Daniel não tinha onde ser pego. Porque, veja, a loucura, né? É loucura para o mundo. Você falar de virgindade, de integridade, de só falar a verdade, de estar na igreja, isso é loucura para o mundo. Hoje em dia é. Para muito crente também é. Quando tem lá crente contra o crente. Só que um é cristão, outro é crente. Um busca Deus de verdade, outro vai de vez em quando na igreja e faz de qualquer jeito. É uma pessoa lá fora, outra pessoa aqui, outra pessoa acolá. Daniel era a mesma pessoa em todos os lugares. Veja que todos os funcionários públicos do império se juntaram contra Daniel e ninguém tinha um A para falar dele. O sistema não quer mudar. Daniel era um homem fora do comum, você é um cristão fora do comum? Daniel não foi perseguido por algum crime, uma imoralidade, um desvio que ele teve. Ele foi perseguido por inveja, pessoal. Ele foi perseguido porque ele era muito íntegro, porque ele era honesto, porque ele não deixava o rei ter prejuízo, porque ele não aceitava suborno, ele não aceitava proposta. Aqui nós vemos como é no dia a dia, como é aqui nos nossos dias. Se não encontra alguma coisa, então vamos criar. Não é assim que fazem no Brasil? Vamos criar, vamos manipular, vamos criar uma narrativa, vamos criar um meio de fazer uma maldade. Tem uma passagem que diz assim, que os maus não dormem enquanto eles não fazem alguém cair, pessoal. Os maus, você não vê a criatividade? Você não viu aí do Bolsonaro? Prenderam um homem porque disseram que ele estava perto de uma embaixada. Prenderam um homem porque fizeram uma oração na frente da casa dele. Então vamos, né? Vamos prender, porque, né? Ou seja, quando não encontra nada, vamos criar algo. Sem um motivo a gente não fica. Pessoas que não têm caráter, que querem realmente pegar, elas vão pegar, seja tendo uma razão, seja não tendo uma razão, ela vai inventar alguma coisa. Quantas pessoas que criticam os crentes? Por quê? Por quê? Porque confiam em Deus. Nossa. Criticam os cristãos, por quê? Porque não mentem. Por quê? Porque ensina santidade aos filhos.
Tem que casar virgem, tem que se guardar, se preservar, você é importante, você é valioso para Deus, não vai se entregar para qualquer um, não vai desperdiçar a semente é algo tão sagrado, você está aí desperdiçando em tantos lugares. Criticam por ensinar que o homem e a mulher são parceiros e não concorrentes. Ensinar que o homem tem o lugar dele, a mulher tem o lugar dela, o homem deve ser o cabeça, o homem deve honrar a esposa. Criticados por fazer jejum, por dizimar e ofertar, por fazer um propósito, fazer uma campanha, críticas. Mas da pessoa passar 8 meses do ano se preparando para o carnaval, não tem problema. Ir em festas, ter vários relacionamentos, ninguém critica nada. Mas quando é para as coisas espirituais, aí, você é exagerado, aí é demais, não precisa de tudo isso. Olha no 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e foi chorar. É isso que está escrito, pessoal? Não. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como, vamos juntos, por favor, como costumava fazer. Ele não mudou nada. Quando o Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, ele não se escondeu. Ele foi para o quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém, e ele foi orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel recebeu uma sentença de morte. O que ele fez, pessoal? Ele foi orar. O que você faz quando recebe uma notícia ruim? Para onde ou para quem você corre quando recebe uma notícia ruim? Daniel fez o quê? O que costumava fazer. O que nós costumamos fazer? Qual é o nosso hábito do dia a dia? O hábito do dia a dia dele era buscar a Deus. Ele dependia de Deus. Fala comigo, a má notícia não pode afetar a rotina do cristão. Uma má notícia não pode mexer com a nossa rotina. O cristão não é afetado pelas circunstâncias. Fale comigo, por favor. O cristão não é afetado pelas circunstâncias. Então, uma má notícia não pode afetar a minha rotina. Uma circunstância não vai afetar a minha rotina. Ele poderia ter feito um jeitinho. Ele poderia, como muitos fazem, ter se preservado. Ele podia ter orado embaixo da casa dele. Ele podia ter fechado a janela do quarto dele. Ele podia ter deixado a janela fechada só. Ele poderia ter orado, só que orado mais baixinho. Quem quer saber? Ninguém conseguia pegar ele. Mas não, Daniel não. Ele não deixou de orar para se preservar. Ele não diminuiu o tom da voz dele para ninguém ouvi-lo. Ele não se escondeu para se preservar. Ele não se preocupou se alguém faria, veria ou ouviria o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele costumava fazer daquele jeito. Ele tinha um estilo de vida. Se fosse no nosso caso, pessoal, o que você faria? Você assumia uns 30 dias? Você ia desaparecer uns 30 dias? Você ia ficar mais quietinho uns 30 dias? Você ia orar mais baixinho, né? Porque Deus ensina a gente a ser prudente, né? Ou você iria simplesmente assumir quem você é e confiar em Deus? Daniel decidiu novamente. Por quê? Quando ele chegou na Babilônia, ele também decidiu não se contaminar com a comida do rei. Então agora Daniel novamente decidiu não ceder à pressão.
as nossas decisões têm gerado quais resultados? A vida é feita de escolhas, pessoal. Nós temos cedido às pressões ou temos confiado em Deus? Nós somos o resultado dessas escolhas. Quando você é pressionado por algo, você faz o quê? Você tira de Deus? Você muda a sua rotina? Você busca em pessoas? Você fala em parar? Você fica abatido? Você trata mal as pessoas? Você pensa no pior? Ou você age igual Daniel? Daniel não se submetia às circunstâncias. Isso deve mexer com cada um de nós. Cada um aqui, se perguntar, vai dizer que quer um tipo de vida. Mas quanto realmente nós temos investido para viver essa vida? É o que nós sempre falamos sobre visão. Você tem clareza da visão que você, da sua visão de vida? Você tem clareza daquilo que você quer para a sua vida? Da vida que você quer, da família que você quer, dos resultados que você quer, do futuro que você quer viver? Quando a gente volta para o comecinho do livro de Daniel, onde ele decidiu, ele e os 3 jovens, não se contaminar, eles tiveram apenas um objetivo, em não comer a comida do rei. Eu não vou me contaminar. Só isso. Esse era o objetivo deles. Olha aqui, pessoal. Ó, essa comida é consagrada a deuses. A gente não pode se contaminar com isso, não. Mas nada, pessoal, presta atenção nisso. Nada que a gente faz para Deus fica por isso mesmo. O objetivo deles foi apenas não se contaminar. Mas ninguém fica sem ser recompensado por Deus. Deus nunca fica em dívida com ninguém, pessoal. Lembra do que eles se tornaram? 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais inteligentes, com uma inteligência incomparável. Eles eram incomparáveis na beleza, eles eram incomparáveis na inteligência, eles eram incomparáveis na excelência. Por quê? Eles só decidiram não se contaminar. Quando a gente toma pequenas decisões, pessoal, o resultado é grandioso. Se eu só tomo a decisão, não vou me contaminar, eu não vou falar mais desse assunto, eu não vou me envolver com tal pessoa, eu não vou me alimentar dessa negatividade, eu não vou proferir palavras pesadas, eu estou decidindo não me contaminar. Eu tenho uma graça superior, eu recebo um poder sobrenatural. Porque quando eu estou agradando a Deus, eu recebo o poder sobre a minha vida. Então esse tem que ser o nosso entendimento. Daniel, no 6:11, olha só. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando. Estava lá de tocaia lá. Eles foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Sim, eu assinei o decreto. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei. Nem ao decreto que assinaste, ele continuou orando 3 vezes por dia. Olha só, que crime, criminoso. Então vamos analisar. Eu quero uma grande vida ou eu quero uma vida sem problemas? Responda para você. Não dá para ter os dois. Não dá para ter uma grande vida sem problemas, pessoal. Se eu não quero problemas, então não faço nada. Não dá para viver uma grande vida sem ter problemas.
o crente maduro, ele entende que ele não vai ser afetado pelas circunstâncias. O crente maduro, ele é resiliente. Ele não foca nos preguiçosos e nos invejosos. Ele foca em ser um realizador. Ele não está olhando, mas disseram que não vai dar certo, disseram que é difícil, disseram que isso é complicado, disseram que não é para mim. Não, ele foca em ser um realizador. Ele foca em dar os passos todos os dias. Ele foca em agradar a Deus. A palavra já nos diz, que Deus não dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Então, se eu estou passando por algo difícil, Deus me deu graça para passar por aquilo. Então, meu foco vai ser em dar boas respostas. Eu vou agradar a Deus. Mas é injusto. Mas cometeram uma injustiça. Mas está difícil essa situação. O que eu faço? Eu confio em Deus. Daniel ouviu aquele decreto, sabia que eles estavam buscando pegá-lo, e ele foi para casa orar. Com as portas abertas, com as janelas abertas, sem vergonha, sem medo de nada. Sabe por quê, pessoal? Porque toda vez que a gente para, que a gente desiste, toda vez que chega um problema e eu desisto, eu desanimo, aquilo se torna um padrão. E o diabo, ele está sempre analisando a nossa atitude. E se ele vê que eu desisto toda vez que eu me encontro numa situação, ele sabe onde me pegar. Ele está nos estudando, pessoal. Ele sabe onde você costuma parar, onde você costuma desanimar. Em qual área da vida que você estava indo bem, aí acontece alguma situação, você desaba de novo. Ele estuda a gente. Ele aprende. Pessoas que pulam de igreja em igreja, de projeto em projeto, de motivação em motivação, não chega a lugar nenhum, porque ela não cria raiz em nada. E a gente precisa crer na palavra, a gente precisa obedecer a palavra e ir até o fim. Se aquilo Deus colocou no seu coração, tem que ir até o fim. Mas tem dificuldade? Claro que tem, vai ser sempre assim. O diabo não quer que você vença. Então vai vir problemas, claro que vai vir. Às vezes Deus está colocando coisas nas suas mãos e você não está dando uma boa resposta. Está olhando para o problema, para a dificuldade, para o processo, quando a gente tem que olhar para a visão. Então a gente precisa, a única coisa... Entender isso, a única coisa que muda a minha vida é o quê? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai me limpando, vai me iniciando, me renovando a mente. Por exemplo, amanhã nós iniciamos o propósito da mudança. Propósito da mudança. Mas é um propósito, são 31 dias, né? Se você não recebeu, eu vou pedir para entregar depois para você. O que nós temos aqui, Quais são as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2026? A gente pode escrever coisas aqui. Eu não quero levar meu casamento dessa forma, eu não quero terminar esse ano com essa dívida, eu não quero terminar esse ano com esse problema. Ok, colocamos no papel. 31 dias. Todos os dias nós vamos buscar a Deus. Todos os dias nós vamos apresentar ao Senhor. Todos os dias estaremos aqui com cultos, todos os dias orando em favor dessas mudanças. O ano está acabando, mas o ano não acabou. Então, se eu viver da mesma maneira que eu fiz o ano inteiro, eu vou terminar o ano do mesmo jeito. Mas ok, vamos lá. Coloquei os pedidos, estou vindo todos os dias aos cultos. Mas isso, por causa disso, horário, escala, eu não consigo vir todos os dias, mas Deus está vendo o seu empenho. Então, hoje eu posso? Nem que seja para passar ali, e o pastor me dá a bênção. Eu vim aqui, Senhor, o Senhor sabe, eu saí agora do trabalho tal hora, eu vim aqui direto, nem tomei banho ainda, eu vim aqui porque eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção, eu quero vencer. Maravilhoso. Maravilhoso, Deus não fica em dívida com ninguém. O que eu faço
por amor a Deus, Ele vai me recompensar infinitamente mais. Mas agora vamos para a nossa parte, que a gente está sempre gostando de focar na parte de Deus. Senhor, eu quero essa vitória, eu quero isso, eu quero aquilo, beleza. E agora o que Deus espera de nós? Eu vou ficar aqui pedindo, Senhor, eu quero terminar esse ano sem essa dívida. Eu parei de gastar? Eu parei de gastar de forma desnecessária? Eu estou pagando o que eu devo? Senhor, eu não quero terminar esse ano com esse casamento desse jeito não, Senhor. Misericórdia, está um fardo, está um problema. O que eu estou fazendo diferente? Eu estou me reposicionando? Eu estou falando direito? Eu estou tratando o meu cônjuge direito? Eu estou tratando com paciência, com respeito? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou me alinhando à palavra? Não é do meu jeito nem do seu, é o que diz a palavra. Ora, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ajustar minha casa, minha família. Por quê, pessoal? Que há pessoas que ganham tanto dinheiro, mas elas nunca prosperam. Fala comigo, quebra de princípios. Tem gente que a gente já viu ganhar muito dinheiro ao longo da vida, mas nunca prosperar. Como isso é possível? Quebra de princípios. Em Gênesis 1, 28, diz que o Senhor os abençoou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Deus abençoou quem? Deus diz, os abençoou. Ou seja, abençoou o homem e a mulher. Abençoou a família. Então Deus abençoou a família. Se a família está desunida, não tem como ela prosperar. Então, como está o seu casamento? Antes da gente pensar no meu problema é o financeiro. Opa, vamos analisar os princípios. Quais têm sido as quebras de princípios? Quebras de princípio. Meu casamento está desunido? É uma quebra de princípio. Não tenho honrado a minha esposa? Não tenho honrado meu marido? Quebra de princípio, não vai prosperar. Lembra quando eles perguntaram para Jesus, é permitido se separar da mulher por qualquer razão? O Senhor falou, no princípio não foi assim. Então sempre vamos para o início. Como é que Deus fez? Deus fez o homem e a mulher para juntos se tornarem uma só carne. Então se eles estão divididos, eles estão fracos. Um cordão de 3 dobras, lembra daquela trama de 3 dobras? Não se quebra facilmente. Mas você só está uma fitinha, porque quando um está dividido, ele não está um para cada lado, está metade para cada lado, ou seja, não está inteiro, está quebrado. Então a quebra de princípios impede a vitória de acontecer, as bênçãos de fluírem, as coisas de caminharem. Então, meu problema não é financeiro, não, meu problema está mais perto do que eu imagino. A palavra diz que o generoso prosperará. Quem você tem abençoado? Se o generoso prospera, se eu não sou generoso, eu não vou prosperar. Se eu não ajudo ninguém, eu não vou prosperar. Se eu não ensino ninguém, se eu retenho tudo, se tudo que entra eu vou gastar para mim, eu não invisto em ninguém, eu não ajudo ninguém, eu não faço nada por ninguém, o generoso prosperará. Ou eu acredito na Bíblia ou não acredito nela. Ou eu acredito em tudo ou não acredito em nada. A Bíblia não é um buffet. A palavra de Deus não é um buffet. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu pego, isso eu não pego. Ou eu acredito ou eu não acredito. O generoso prospera. Eu não sou generoso, eu sou escasso. Tudo eu falo negativo. Tudo eu falo, meu Deus, está caro. Meu Deus, está difícil. Meu Deus, isso não dá. Ó a palavra, não vai dar. Está difícil mesmo, vai ficar mais complicado mesmo, vai ficar mais apertado mesmo. Porque a palavra, a língua tem o poder da vida e da morte. Quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. Jesus disse que devemos buscar a Deus antes de todas as coisas. Porque ele falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais áreas da sua vida serão acrescentadas. Quais têm sido as suas prioridades?
Nós fizemos esse exercício no trabalho dos homens. Eu pedi para colocar lá, coloque as suas prioridades. Dentro dessas prioridades, elenque 3 prioridades. E dentro dessas 3, coloque qual é o número 1, número 2, número 3. Graças a Deus, todos aqui, todos no dia, escreveram ali que a prioridade da vida dele, que ele tinha que botar força, ele tinha consciência disso, é na vida espiritual. Se está praticando isso, a vida vai caminhar. Se simplesmente eu reconheço um problema e eu não mudo, nada mudou. Adianta eu reconhecer, bom, eu tenho um problema na minha saúde e eu não mudo nada? Eu estou com o meu colesterol alto e eu não mudo a minha alimentação? Eu estou pré-diabético e eu não mudo a minha alimentação? Reconhecer um problema não muda o problema, pessoal. Reconhecer o problema não muda nada, na verdade. Uma atitude precisa ser tomada. Então, quais são as suas prioridades? Isso aqui, já falei de 3 exemplos. Casamento, generosidade, prioridade. Será que estamos chegando em algumas respostas para a nossa vida? Por que minha vida? Por que tal parte da minha vida? Por que tal setor da minha vida não está como eu gostaria? Será que nós estamos chegando em algumas respostas? Por que algumas pessoas não crescem? Não evoluem? Porque todos os dias nós temos uma porção de sementes, mas muitos apenas comem a semente. Isaac se tornou próspero, riquíssimo, porque ele não comeu a semente, ele plantou a semente. A prosperidade, pessoal, não é para eu guardar. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou guardar para o meu futuro, para a minha aposentadoria. Não, é para eu transbordar. É para eu multiplicar. Veja que quem guardou o talento, ficou sem nada. Quem investiu o talento, multiplicou o talento. Você não guarda o talento, você multiplica. Então Deus tem te abençoado com dinheiro, com dons, com inteligência, é para você transbordar, para você reinvestir, investir em pessoas, investir no reino, investir em coisas que vão gerar retorno para você, são sementes. Mas está demorando. Claro, você não planta hoje e colhe amanhã, mas eu não posso parar de plantar. Porque se eu paro de plantar, eu vou ter um vácuo naquele momento. Eu posso até começar a colher uma hora, porque ela vai germinar, mas depois eu vou ter um vazio de novo. Não tem gente que faz a campanha, depois o resto do ano ela não busca Deus direito? Ela nunca sai do lugar. A gente tem exemplos, pessoal. Gente de mais de 10 anos na igreja que aparece no primeiro domingo dos propósitos e depois some o resto do propósito. E depois você vai ver ela no próximo campanha. Não vai sair do lugar. A gente tem que quebrar esse padrão diabólico. Isso é do diabo. Mas a culpa não é dele. Ele entra onde tem uma abertura. Então, cada um aqui, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, analisa na sua vida. Talvez houve momentos que você servia mais. Talvez você já foi um obreiro, talvez você era mais atuante, talvez você era mais ativo, e agora não mais. Às vezes você servia mais, ajudava mais, participava mais, separava um dia, um horário, uma atividade. Essa área fica em paz, que eu vou dar conta. Tal dia conta comigo para tal situação. E aí eu vou tirando o pé. Eu fazia mais, mas agora eu vou tirando o pé. Eu me entregava mais, mas agora eu fui tirando o pé. Eu dava mais testemunhos, por que eu não tenho dado mais testemunhos? Por quê? O que eu tirei de Deus? O que mudou? Mudou o foco, mudou a prioridade. Então, se eu estava mais na igreja, em um determinado tempo da minha vida, eu vou estar mais agora. Se eu atuava mais na igreja, se eu atuava mais para o Senhor, se eu servia mais o Senhor, agora eu vou fazer mais. Antes eu era um investidor, agora eu sou apenas um consumidor? Antes eu fazia mais, agora eu só quero receber? Antes eu estava disposto, com o coração aberto,
agora eu só espero que alguém faça algo por mim? Que reparem algo, uma injustiça, alguma coisa, ou não, eu não sei. Você sabe da sua cabeça. Antes eu estava vivendo um alinhamento, eu estava mais focado, agora eu estou distraído, ocupado com muitas coisas, e correndo para lá e correndo para cá. A gente precisa estabelecer o padrão certo, pessoal. Maior é o que serve. Lembra que Jesus ensinou? Quanto mais eu sirvo, mais eu ganho. Quanto mais eu sirvo na obra do Senhor, mais eu estou sendo abençoado. Quanto mais eu sirvo a minha família, mais eu recebo o retorno dela. Quanto mais eu sirvo naquele emprego, mais eu sou visto e reconhecido. Quanto menos eu sirvo, menos eu sou reconhecido. Quanto menos eu sirvo, mais rápido eu sou esquecido. Quanto menos eu sirvo, mais irrelevante eu me torno. Então eu preciso saber o que eu quero de verdade para a minha vida. Entenda isso, pessoal. Não fuja de compromisso com Deus. Você já deve ter visto aquela amiga, aquele cara tal, que estava namorando aquela menina há 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Não casava, não assumia. Tem gente que leva a vida assim com Deus. Não, eu estou, mas não estou. Estou com um pezinho aqui, mas não estou pezinho ali. Eu vou na igreja, mas não estou muito comprometido. Eu quero Deus, mas eu também quero um pouquinho da minha vida. Deus é a nossa vida. Deus é a nossa vida. Ou eu entendo isso, ou a gente vai passar ano após ano reclamando e pedindo pelas mesmas coisas. Não fuja de se comprometer, pessoal. Não fuja de ser um obreiro, não fuja de apoiar, não fuja de estar mais na igreja, não fuja. Não, porque eu não vou, porque quando eu tiver isso, eu estou me preparando para aquilo. Não, plante para viver. Faça com o que você tem. Seja fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar. A viúva chamou a atenção de Jesus entregando 2 moedinhas. Ela não esperou. Quando eu tiver 1000 moedinhas, eu oferto na igreja do Senhor. Não, eu tenho só 2 de cobre. Às vezes ali tinha 20 centavos, pessoal. E chamou a atenção dele. Mas eu não posso ainda, eu não posso ser um obreiro, mas eu posso vir aqui um dia, gastar 2 horas do meu dia, da minha semana para o Senhor. Quando a gente fala da oração de Jabes, será que todos nós estamos aqui orando juntos? Ou não, é que eu preciso acordar cedo. Você precisa da bênção. Eu preciso da bênção. Eu preciso da bênção. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Se eu não invisto nas coisas mais importantes da minha vida, que é Deus, na minha família e na minha vida, eu já fracassei, pessoal. Se eu não cresço em Deus, eu já fracassei. Se eu não cresço na minha família, se eu não invisto nos meus filhos, se eu não planto uma boa semente, eu já morri. Não há sucesso sem sucessão, tá? Se os seus filhos não acreditarem na palavra, você já fracassou, acabou sua vida. Se seus filhos daqui a pouco se tornam ateus, acabou sua vida. Se seus filhos levam um casamento, não deu, vamos lá, separa, o problema é o outro, o problema não sou eu que eu sou orgulhoso, eu não quero me ajustar. Aí eu mostro para o padrão, meu filho, não deu certo, fazer o quê? Mas você tem que lutar pela sua família. Quando ele tiver os problemas dele, é assim, né? Meu pai e minha mãe não deu certo também, deve ser assim, né? Ou seja, uma destruição geracional. Uma destruição geracional. Não, é que eu estou corrido. Olha como é que está esse país, pessoal. Para todo lugar que você fale, que você conversa, todo mundo quis vir para cá. Esse país é forte, é poderoso, é influente. Só que a base desse país foi construída na fé, com homens íntegros, com homens de Deus. Isso tem se perdido ao longo dos séculos, isso tem piorado ao longo das décadas. Então as pessoas se distraem fácil, estão focadas apenas no dinheiro, estão todas querendo o quê? Voltar, porque não tem qualidade de vida, estão estressadas, estão preocupadas, estão angustiadas.
Por quê? Porque não é o lugar, é a pessoa. Se Deus te mandou para cá, Deus vai te honrar, vai te abençoar. Mas eu tenho que dar condição, obviamente. Mas você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, você pode mudar de mulher, você pode mudar de marido, você pode mudar de tudo. Se eu não estiver alinhado a Deus, eu vou ser infeliz em todo lugar. Eu posso estar lá num sítio e ser o mais infeliz ou mais feliz da terra. Eu posso estar em São Paulo, naquela doideira de cidade, e ser a pessoa mais feliz ou mais infeliz da face da terra. Eu posso estar em Orlando, em Kissimmee, na Flórida, no estado da diversão, no estado do entretenimento, e ser um depressivo e me matar. E pular de uma não tem prédio aqui para você pular, mas posso me suicidar. No estado da diversão, no estado da alegria. Eu posso ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Porque a bênção acompanha a pessoa e não o lugar. Mas por causa da pessoa, aquele lugar se torna abençoado. Esse é o ponto. O lugar é abençoado por você e não você é abençoado pelo lugar. Então você pode vir para cá e ter uma vida pior do que tinha no Brasil. Como você pode estar no Brasil e ter uma vida melhor do que muita gente que está aqui. Ou você pode estar aqui e ser muito mais abençoado que quem está lá. Ora, é só eu dar as condições certas para Deus. Mas para isso eu tenho que ter um comprometimento. Daniel tinha identidade. Daniel não ficava, mas o que estão falando? O que estão fazendo? Estão indo para lá? Não, ele tinha identidade, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia como ele tinha que buscar Deus, ele sabia o que ele tinha que se afastar, ele sabia o que ele tinha que se focar. Daniel era um estrangeiro, todo mundo aqui é estrangeiro. E a glória de Deus se manifestou na vida do estrangeiro. O estrangeiro era o número 1, pessoal. O número 1, então não é, porque eu faço isso, porque eu não estudei em tal lugar, porque eu sou de tal lugar, tal país, de tal... Se Deus está na minha vida, não há obstáculo. Obstáculo vai ter, mas não tem isso, eu não sou isso por causa disso, eu não cheguei em tal lugar, eu não posso ser o número 1 aqui no país, porque só quem é persa que pode ser o número 1. Não, o estrangeiro, eles não chamaram, um dos exilados de Judá. Então a glória de Deus ficou ainda maior, porque o exilado, ele não falava a língua, ele não sabia um monte de coisa, mas ele foi aprendendo, ele teve interesse. Às vezes alguém diz para você, você não vai dar em nada, você é burrão, você não estudou em tal lugar, você seria abençoado se você trabalhasse em tal área, em tal setor, se você estivesse com tal pessoa. Vocês tentaram diminuir você. E você não aceita. Você levanta a sua cabeça, você faz dessa situação se tornar algo para a glória de Deus. Disseram para Davi, você não vai dar conta, ele é grande demais, você é pequenininho, você não tem treinamento. E ele falou o quê? Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho nada, mas eu tenho o nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho oportunidade, eu tenho inteligência, eu tenho hoje, eu não morri. Enquanto a vida é esperança, somente para os vivos a esperança, é melhor ser um cão vivo que um leão morto. O que adianta ser um leão morto? 300 quilos de músculos, potência, mas está morto. Mas eu estudei, eu conheço tal pessoa, eu fiz tantas faculdades, eu fiz tantos cursos, e sou um fracassado. E às vezes aquele pequenininho, que ninguém dava nada, ele vai comendo pelas beiradas, ele vai conquistando territórios, ele vai aprendendo, e ele vai fazendo, e ele chega lá, ao José. O José era um Zé Ninguém, era um nada, era um escravo, não tinha nome, o povo chamava ele de escravo ou de hebreu, não sabia que era José. E ele foi comendo pelas beiradas, ele foi aprendendo, ele teve interesse, ele aprendeu a falar egípcio, ele foi aprendendo a liderar as coisas, ele foi aprendendo a organizar as coisas, aquilo que ele via que estava errado, ele não deixava passar, ele ia lá, botava a mão dele, mas não é da minha conta, não é da minha área, é tudo da nossa conta. Se eu estou vendo, é da minha conta, eu posso mudar aquilo. Então ele foi fazendo o que ele tinha que fazer. Olha o que diz aqui no 14, quando o rei ouviu isso,
ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, olha só, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, olha a malandragem aqui, ó. Lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Ó, lembra que eu falei que ele ia lembrar do continuismo de Daniel? Continuamente, que o seu Deus te livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Veja, pessoal, se o rei não pôde mudar a situação de Daniel, então você vê que a situação era impossível. Isso é ótimo. Tem situações que não tem advogado que mude, não tem médico que mude, não tem amigo que mude, não tem contato, fulaninho de tal que mude, nada pode mudar uma situação. Isso é maravilhoso, porque a glória fica somente para Deus. É onde nós temos que nos agarrar somente no Senhor. As situações que Deus permite, para que não tenha para onde ir, não tenha saída. Não dê para fugir para lugar nenhum. Aí eu tenho que passar e mostrar para Deus, Senhor, eu confio no Senhor. Colocaram ele na cova, colocaram o anel selo, os nobres colocaram o anel deles também, ou seja, agora daqui não se abre mais, só no dia de amanhã. E ele ficou firme. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Será que Deus vai nos livrar, pessoal, porque nós servimos a Ele continuamente? Será que Deus pode nos libertar, nos livrar dessa situação, porque a gente pode chegar nele igual Ezequias fez? Ezequias recebeu uma sentença de morte. Ele virou para o lado e orou ao Senhor, Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel. Senhor, tenho sido fiel ao Senhor. Ele foi lá e Deus voltou atrás e deu mais 15 anos para ele. Mas se ele tivesse todo desconcertado, que moral que ele ia ter para chamar a atenção de Deus? Será que nós temos servido ao Senhor continuamente para que Ele nos livre, nos dê a vitória que nós precisamos? Para que todas as demais coisas sejam acrescentadas às nossas vidas? Então nós temos que analisar tudo isso, pessoal. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Vamos lá? Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente. Por isso que a gente tem que ter credibilidade com Deus. Pois fui considerado inocente à vista de Deus. A gente tem que estar nesse lugar, pessoal. No lugar do injustiçado, no lugar do perseguido. Não queira provar nada para ninguém. Só seja você. Não queira dar o troco, não queira, esteja nesse lugar para Deus te defender. Esteja certo, esteja no lugar certo. Não fica brigando, não fica tentando convencer. Se você está falando com um tolo, não se torne tolo também. Às vezes um está descontrolado, não descontrola você também. Sabe por quê? Porque depois perde credibilidade, porque aí você tem que ir lá e pedir desculpa, é chato, ninguém gosta de pedir desculpa. Eu não gosto. Então a gente tem que ser mais inteligente. Errou? Então tem que pedir. O que vai fazer? Errou? Tem que ser humilde. Humilde Deus levanta. Pronto. Fiz o que tinha que fazer. Mas para evitar esse desgaste, então eu vou ser mais inteligente. Eu vou
segurar a minha língua, segurar o ímpeto, confiar mais em Deus. E eu vou estar no lugar de ser um injustiçado, Deus vai tratar. Ah, pode demorar? Pode, mas pode ser bem rápido, olha aqui, ó. Não levou 12 horas. O meu Deus enviou o anjo, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Você acha que é botar numa cova com leões que tinham acabado de comer 10 quilos de carne cada um, pessoal? Não, ali eles deixavam para aquilo mesmo. Por que tinha, quem não obedeceu o rei será lançado, ou seja, já tinha uma cultura para isso, os inimigos do rei, criminosos. Vamos dar o exemplo para o povo, joga ali no buraco onde tem um rei, os leões famintos. Então tinha um criminoso, joga para o leão. Não tinha, o leão ficava com fome. Então, por que fechou a boca do leão? Pois ele tinha confiado em Deus. Então a justiça sempre aparece. A mudança sempre vai vir para aquele que confia em Deus, pessoal. O rei tentou livrar. Tinha uma pedra lá na frente. Não dava para ninguém entrar ou sair. Estava algo definido ali, mas Daniel não mudou o seu estilo de vida. Daniel não foi afetado pelas circunstâncias. Havia leões. Tem dias que tem semanas, tem épocas da nossa vida, tem um monte de leão ao redor. Mas isso não pode me afetar. Esse tem que ser o nosso entendimento. Daniel só entendeu que só tinha um jeito, pessoal. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Deus, pessoal, presta atenção nisso. Deus não nos impede de ir à cova, nem para a fornalha, mas Ele nos protege dentro daquele problema. Às vezes a gente pede para não viver os problemas, mas a gente tem que acreditar e confiar em Deus que Ele vai nos dar o livramento dentro do problema. Não quero passar por isso, não quero, aquilo se torna um testemunho. Quantas coisas que você já viveu que se tornaram testemunhos. Imagina só, minha mãe falou, não, Senhor, não deixa o carro bater, não deixa perder o braço, não, teve que acontecer tudo, para quê? Para que a glória do Senhor se manifestasse naquilo, para que pessoas tivessem esperança. Isso de Daniel, o rei conseguiu livrar ele da cova, bacana, mas poderia ser a glória do rei. Mas não, nem um rei, nem ninguém, foi para a cova, passou a noite lá, saiu ileso. Saiu sem um arranhão. A glória só pode ser de Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado a justiça, você não botou a mão em nada, olha só, você não sujou suas mãos. Mas Deus fez a justiça. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Veja que todos os planos dos inimigos foram despedaçados, assim como eles foram, literalmente. E veja o problema de um líder ruim. A decisão de um líder, pessoal, afeta toda a casa dele. Você pode levar sua família a ser toda destruída na cova dos leões, despedaçada, como você pode levar seus filhos, sua família, para lugares altos. Veja, aqueles maus, aqueles injustos, aqueles corruptos, foram jogados lá junto com um filho pequeno, com mulher que não sabia de nada, foi todo mundo para a cova também. Então eu posso levar todo mundo para o buraco junto comigo, eu posso levar todo mundo para lugares altos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que, nos domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel.
pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Olha, o rei foi convertido e fez um decreto em relação a isso, em relação ao Deus de Daniel. Ele livra e salva. Olha, uma nação inteira foi evangelizada por causa de um homem, pessoal, olha só. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Então, a nossa história, pessoal, precisa ser como a de Daniel. As pessoas podem até não gostar de você, mas a sua história não pode ser ignorada. A pessoa pode criticar, pode invejar, mas os seus resultados não serão ignorados. Deus livrou Daniel do poder dos leões. Somente Deus pode nos livrar do poder da injustiça. Somente Deus pode nos livrar do poder das doenças. Somente Deus pode nos livrar do poder das perseguições. Mas Deus só pode abençoar, Deus só pode livrar aqueles que são continuistas. Aqueles que têm uma vida de consistência, somente na vida daquele que tem construído uma vida sólida, que não deixa a sua rotina com Deus, por exemplo, ser afetada por causa de problemas. Daniel foi tão focado e consistente nesse processo de purificação, de santificação, de integridade, que ele recebeu dons, pessoal, que pouquíssimos receberam. Não dá para você estudar o final dos tempos, não dá para você estudar Apocalipse sem estudar Daniel. A Daniel foi revelado o final dos tempos. Daniel, com todas essas atitudes, ele cresceu em relevância, no trabalho dele, ele cresceu profissionalmente, mas ele cresceu especialmente espiritualmente. Ele recebeu dons do Senhor que foram coisas únicas na história. Olha aqui o último versículo do livro de Daniel, 12 e 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Esse é o último versículo do livro de Daniel. Siga o seu caminho até o fim. Vá até o fim. Porque no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Ou seja, quando eu ando dia após dia, na consistência, na fidelidade, eu vou viver dias poderosos. Eu vou viver a recompensa, eu vou receber a herança que me cabe. Então, quando nós vamos até o fim das coisas, sem nos movermos pelas circunstâncias, mas nos movermos pela fé, nós vivemos esse tipo de resultado. Então, acredita nisso. Acredita, nós vamos viver um divisor de águas. Acredita nisso, você vai ir para um outro nível. Acredita nisso, que o segredo de Daniel ter sido tão bem sucedido foi essa fidelidade, esse foco, o foco dele. Ele foi até o fim. Então vá até o fim. Fala, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Fala, eu vou até o fim. Fala para quem está do seu lado, você vai até o fim. Você vai até o fim. Vamos até o fim. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Esse foi o segredo. Fidelidade e foco, pessoal. Feche seus olhos, por gentileza. Com suas mãos no coração. Decida isso hoje. Coloque as coisas nas mãos de Deus, pessoal. Coloque as coisas nas mãos de Deus. O segredo é confiar nele continuamente. Tome essa decisão.
Nada vai mudar a minha rotina com Deus. Mas será que eu tenho uma rotina com Deus? Para mudar uma rotina, eu preciso ter essa rotina. Será que eu tenho? Nada vai mudar se a mudança não começar em nós, pessoal. Lembra que a gente falou o propósito da mudança. A mudança não é fora, a mudança é dentro. A mudança não é fora, a mudança é dentro. Daniel foi continuista. Continuamente. A quem você serve, Daniel? Continuamente. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Deus só pode livrar alguém que o serve continuamente, pessoal. Eu só tenho moral, eu só tenho crédito com Deus. Eu o busco e o sirvo continuamente. Então acredita em nome de Jesus. Acredita mesmo que você esteja rodeado por leões. Nada vai afetar a sua postura. Não, Senhor, não vou mudar meu jeito de viver, meu jeito de falar. Não vou falar negativo, mesmo que haja injustiças de todos os lados. Mesmo que tenha uma pedra ali na frente que não me deixa sair, não me deixa mover, eu vou triunfar, Senhor. Tome essa decisão, pessoal. É sua vida, acredita nisso. Tome posse dessa unção. Tome posse dessa unção, desse padrão de Daniel. Você sai daqui para triunfar. Você sai daqui para vencer. Daniel confiou em Deus. Então confia você também. O Deus a quem você serve continuamente vai livrar. Apenas confie. Não desista de nada, não fale em parar, não diga que você vai desistir, não desanima. Apenas confia. Peça ao Senhor, Senhor, renova as minhas forças. Senhor, renove as minhas forças, derrama poder sobre mim, Senhor. Derrama dessa autoridade, o Senhor colocou dentro de você isso, pessoal. Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Aí dentro de você está o poder que você precisa. Aí dentro de você está o poder que você precisa. Deus não nos livra, pessoal, do problema, mas Ele nos livra dentro do problema. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou dentro da cova. Então vamos confiar no Senhor. Renova as minhas forças, Senhor, me ajuda, Senhor. Tome essa decisão, eu vou ter a consistência, meu Pai. Minha vida não tem caminhado porque eu não tenho consistência. Então eu vou tomar essa decisão, vou ter essa segurança, essa certeza na minha vida. Eu vou ter avanços diários. Tome essa decisão. Não quero dar saltos, não, porque agora eu vou fazer, vou acontecer, não. Avanços diários, todos os dias um pouquinho mais. Eu vou orar lá meus 5 minutinhos. Eu vou ler mais o meu capítulo da Bíblia. Eu vou ler uma página ou duas de um livro. Pode ser dos livros da bispa. Eu vou assistir um programa ali, eu fico 2, 3 horas, às vezes no trânsito. Eu posso assistir um culto. Eu posso assistir o programa da bispa. Eu vou ter avanços diários. Fale com o Senhor. Diga a Ele que você confia nele de verdade. Decida ir para um nível espiritual superior, pessoal. A um novo nível espiritual. Quando Daniel subiu o seu nível espiritual, o seu nível de fé, ele foi exaltado. A melhor coisa na vida de Daniel, preste atenção nisso, foi a cova dos leões. Às vezes a maior bênção na sua vida é o seu maior problema hoje. O maior problema da minha vida se tornou o meu maior testemunho. Quando era para eu não ter um braço, quando não era para eu ter uma inteligência, não era para ter nada, Deus tornou aquilo em testemunho para tantas pessoas. Daniel foi uma pessoa que se destacou em todos os impérios. Ele serviu na Babilônia, ele serviu para os persas. A maior vitória dele foram esses problemas. Então creia nisso. Você vai desfrutar da glória do Senhor. Decida sair daqui com a mente renovada. Decida sair daqui com a sua mente alinhada, corajosa, confiando em Deus. Eu temo ao Senhor, meu Deus, diga isso a Deus. Eu temo a Deus e não aos decretos. Eu temo a Deus, não às ameaças. Eu temo a Deus, não aos diagnósticos.
Quando nós estamos vivendo o problema, pessoal, parece que nada vai acontecer, parece que nada vai mudar, mas está acontecendo. Mas quando creio, quando nós cremos, quando nós confiamos, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa, então confia no Senhor, possua essa palavra, encare os seus desafios agora. Mas está doendo, está difícil, encare os desafios dolorosos, creia nisso. Deus quer levantar você para coisas muito maiores. Deus quer colocar você em lugares altos, acredite nisso. Que não seja mais uma palavra, que não seja mais uma oração, que não seja mais um culto na sua vida, mas que você saia daqui determinado a vencer, determinado a romper, determinado a prosperar, determinado a avançar, determinado a viver uma grande vida em nome de Jesus. Fala com o Senhor, tome essas decisões em nome de Jesus. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Tome essa decisão, alinhe-se a Deus. Alinhe-se a Deus. Naquele que nunca falhou. Alinhe-se a Deus. Naquele que não me deixou. Em Ti, Senhor, eu sei que tudo coopera para o meu bem. Alinhe-se a Deus. Eu sei que Tome posse dessa palavra. Deus não vai nos livrar da cova, mas livra na cova. Confia, não muda o seu estilo de vida. Alinhe-se a Deus. Não deixe as circunstâncias mexerem com você. Mude naquilo que é necessário. Deus, passos de fé, pessoal. Alinhe a sua vida. Alinhe a sua mente, alinhe o seu casamento, alinhe o seu financeiro, alinhe o seu dia a dia, alinhe a sua vida para Deus poder trabalhar na sua vida. Daniel não tinha onde ser pego, Daniel era impecável, Daniel não dava prejuízo, Daniel era excelente. O quanto nós estamos parecidos com ele, para vivermos resultados como ele viveu. Tome essa decisão. Eu não vou mais falar bobagem, eu não vou mais ficar brigando, eu não vou ficar mais negligenciando a minha vida espiritual, eu não vou mais colocar Deus para a última coisa da minha vida, do meu dia, quando eu não tenho mais forças para abrir os olhos, quando eu estou cochilando já. Não, Deus não merece isso. Esse não é o lugar de Deus. O lugar de Deus são as primícias. O lugar de Deus são as primícias da nossa vida. O lugar do Senhor não é qualquer lugar, é o primeiro lugar. Ocupe esse lugar, pessoal. Continuamente. Ore o Senhor continuamente. Busque o Senhor continuamente. Limpe o seu coração. Haja de uma forma diferente continuamente. Não é um dia ou dois ou uma semana. É uma vida. É o crescimento diário. É o avanço diário. O Espírito Santo está falando com você. O que ele está falando, mude então. Você sabe onde está o erro. Deixar para amanhã não vai melhorar, vai piorar. Deixar para depois é mais um dia perdido, mais uma oportunidade perdida. Não espere que talvez coisas se tornem irreversíveis, pessoal. Não espere que coisas possam se tornar irreversíveis para que você decida mudar. Não aceite isso. Tem gente que espera ter um ataque do coração para mudar o hábito de alimentação, para se movimentar. Tem gente que espera chegar o advogado com a carta do divórcio para falar que agora vai mudar. Tem gente que espera um filho ter raiva dele, sair de casa para dizer que agora ia ser diferente. Tem gente que espera estar numa cama de hospital para falar: eu poderia ter feito diferente na minha vida. Tem gente que espera o último segundo para tomar uma decisão, pessoal. Não precisamos disso. Nós não precisamos esperar o pior acontecer. Mas se esse pior me leva a ser salvo, amém. Mas eu não preciso ser o ladrão da cruz que fez escolhas erradas a vida inteira para aceitar Jesus. Eu posso ser inteligente e desfrutar de uma vida abençoada. Eu posso parar de viver em guerra comigo mesmo, em guerra com as pessoas, em guerra na minha casa, e viver uma vida de glória.
viver os melhores anos da minha vida, se eu não aproveito hoje os meus anos com a minha esposa, a velhice vai ser uma desgraça. Se eu não aproveito hoje os meus filhos, daqui a pouco eles nem querem olhar para mim, nem me ligam, porque eu não plantei uma boa semente. Se eu não organizo a minha vida financeira hoje, daqui a pouco eu vou ter que ficar pedindo ajuda para parente, ficar dependendo de pensão de governo. Se é que isso vai durar, ficar pedindo ajuda para os outros. A gente não precisa passar por isso, pessoal. Sua vida tem que ser uma vida de glória. A vida tem que ter diferença do justo e do ímpio. Se tem ímpio que morre sozinho, que acaba com a vida, que acaba com a saúde, que acaba com a família, é ímpio, é cego, é tolo. Mas pior é aquele que sabe e não faz. Porque o pior cego não é aquele que não enxerga a luz do dia, é aquele que não quer ver as coisas. Bartimeu, quando Jesus estava passando, ele perguntou: o que está acontecendo? É Jesus de Nazaré quem está passando. Ele começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu era o mais lúcido ali, o que enxergava melhor ali. Era o que tinha mais visão ali, porque, meu Deus, ele que vai mudar minha vida. Eu não posso esperar essa oportunidade, não espero a oportunidade passar. Não espero a oportunidade passar. O cego Bartimeu é o que mais enxergava lá, pessoal. E aquele povo que estava lá, que enxergava bem, estava mandando ele calar a boca. Ou seja, só estava ali participando de alguma coisa, só estava lá vendo Jesus, só estava participando de um evento, só estava lá achando legal. Nossa, Jesus é legal. Não, Jesus não é para ser legal, não. Jesus é aquele que muda a nossa vida, que muda o nosso destino, que muda o nosso caráter. Jesus não é para eu ficar aqui, o Senhor é lindo e maravilhoso, nossa, Jesus é tudo na minha vida. Não, o que Jesus falou? Jesus não pedia para ninguém bajular ele, não. Ele falou: bom mestre. Não, bom é somente Deus. Apareceu aquela mulher lá gritando nas costas dele: feliz a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele disse: felizes os que obedecem à palavra de Deus. Ele não gostava de ser bajulado. Ele não gostava que diziam para ele: eu te amo, Jesus. Ele disse o quê? Se vocês me amam, obedeçam aos mandamentos. Acabou. Eu mostro amor com obras. Eu mostro amor com dedicação. Eu mostro amor com atitudes de fé. Então não é emocionalismo, são decisões. Então tome a sua decisão em nome de Jesus. Felizes são os que obedecem à palavra de Deus. Esses são os felizes. Se eu quero ser feliz, pessoal, eu tenho que obedecer aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Se eu quero ser feliz, eu tenho que me submeter a Ele. Se eu não me submeto a Deus, eu estou me submetendo a coisas negativas, coisas ruins. Se eu não me humilho diante de Deus, eu estou sendo humilhado por pessoas, eu estou sendo humilhado pelo diabo. Se você tem sido humilhado pelo diabo, é porque você não tem se humilhado diante de Deus. Porque Deus não envergonha ninguém, pessoal. Deus não envergonha ninguém. O diabo envergonha. O diabo gosta de ver as pessoas passando vergonha, passando necessidade. Deus não. Jesus falou: se Deus cuida dos passarinhos, você não vê passarinho morrendo de fome. Se Deus cuida dos passarinhos, Ele não cuidaria de você? Que são muito mais importantes que os pássaros, que as plantas. Então Ele cuida de nós. Nós só precisamos estar alinhados a Ele. A palavra diz: aproximem-se de mim, eu me aproximarei de vocês. Quem se afasta de quem? Eu me afasto de Deus. Não é Deus que se afasta de mim. Se eu não estou ouvindo Deus, é porque Ele me deu uma direção lá atrás, eu não ouvi até hoje.
Quando Abraão estava prestes a matar Isaque e sacrificá-lo ao Senhor, o anjo gritou: Abraão, Abraão, não toque no menino. Mas primeiro, 3 dias antes, ele tinha chamado: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Vá para o monte que eu te indicarei e ali sacrifique o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. Então o Senhor só vai falar de novo se eu obedeci na primeira. Então a gente não precisa de mais uma palavra, pessoal. A gente precisa de uma decisão na vida. Você não precisa de mais uma palavra, uma oração, uma profecia, uma mensagem. Você precisa de uma decisão hoje. 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 Hoje é o dia especialmente preparado pelo Senhor. É o dia onde nós devemos nos alegrar e festejar nele. Esse é o dia que nós temos para tomar as decisões, para sair daqui realmente com uma mente transformada, com uma postura diferente, com um caráter renovado, com uma decisão focada. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Continuamente, seja uma pessoa continuista, uma pessoa consistente. Chega de voo de galinha, pessoal. Chega de dar apenas alguns passos, alguns saltos. Simplesmente dê seus passos de fé. Simplesmente dê os passos um dia após o outro. Chega de dar aquele voo de galinha. Eu subo um pouco, mas depois eu caio. Não. Seja consistente. Todo dia um pouco mais. Começando por hoje. Começando na saída da igreja. Começando na sua segunda-feira. Começando nas primícias do seu dia. Começando na sua oração. Você se dedicando ao Senhor, ouvindo uma palavra. Ou seja, você vai tendo pequenos hábitos. E você vai mostrando para você mesmo que você consegue. Pequenos hábitos. Oro 5 minutos. Estou ali me organizando, estou ali colocando a bispa para tocar o programa Mudança de Vida. Sento ali, uns 10, 15 minutinhos, leio um capítulo da palavra. Todo dia. Eu vou mostrando, viu como eu consigo? Acorda 30 minutos mais cedo, 1 hora mais cedo. Vai organizar sua vida, não saia correndo. Não pegue no celular e já sai respondendo pessoas. Não, você não tem nada para fazer naquele momento. Naquele silêncio, você foca em Deus, foca no seu dia, cresce um pouco, tem o café da manhã com a sua família, senta com todo mundo, tem aqueles momentos agradáveis. É o dia a dia, pessoal. É o dia a dia. Às vezes você não consegue almoçar com a sua família, mas possivelmente consegue jantar. Pelo menos uma refeição ao dia. Esteja com a sua família, orem juntos, abençoem um alimento. Vão sair, vão levar na escola, vai para o trabalho. Senhor, nos leve, nos traga em paz e em segurança. Olhe o Pai Nosso. Ensine seus filhos a depender de Deus. Compre Bíblias para eles. Eles não precisam de mais telas, de mais passeios, de mais salgadinhos, de mais parques. Eles precisam de Deus, eles precisam da palavra. Eles precisam de um pai e de uma mãe que leem a Bíblia para eles. Eles precisam de um pai e de uma mãe que dão Bíblia para eles. Eles precisam de um pai e de uma mãe que estão lá brincando com eles. Eles precisam de atenção, eles precisam de investimento, porque o diabo está ansioso para investir na vida deles. Quantas propagandas que tem, né, no YouTube, que muitas vezes entra coisas imorais, cenas, músicas. Quantos joguinhos que baixa o joguinho, mas entra mais 2, 3, 4, a cada 30 segundos entra um anúncio de um outro jogo, isso vai entrando, às vezes é anúncio que não presta, é jogo que leva para a sensualidade, está tudo perdido, pessoal. Não deixa a sua casa se perder. Chega de ser preguiçoso para as coisas espirituais. Às vezes você tem uma força, uma vontade, uma dedicação para trabalhar, dependa de Deus. Dependa de Deus, invista na sua família, orem juntos, não deixe o orgulho dominar, não deixe o passado ser levantado a cada briga, não jogue coisas na cara dos outros. Trabalhe pela paz, felizes os pacificadores.
Felizes aqueles que trabalham pela paz, felizes os humildes. Vamos para a palavra. Jesus falou o que é ser uma pessoa feliz. Feliz é quem é humilde, feliz é aquele que busca paz. E o que busca paz, hoje nós já falamos, não é o que parece uma planta. Não vou falar nada, porque eu quero paz. Não, eu vou dormir em outro quarto, porque eu quero paz. Não vou mais abrir a boca para ela, para ele, porque eu quero paz. Não, a paz vem depois da guerra. A paz vem depois de acertar as coisas, de pontuar as coisas, de resolver as coisas. Lembra da Bíblia? E a terra teve descanso, e a terra teve paz. Quando que a terra teve paz? Depois que todos os inimigos foram vencidos. Vença os seus inimigos. O seu inimigo não é o seu marido ou sua esposa. O seu inimigo é o diabo. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra potestades do diabo. O seu problema não está no outro, não está fora, está em você, está dentro. É uma mente ainda perdida, é um emocional instável, é uma pessoa que ainda não tem paciência, um estopim curto. Tudo ofende, tudo provoca, tudo irrita. Em nome de Jesus, pessoal, vamos mudar. Em nome de Jesus, vamos mudar. Continuamente, você não precisa acertar toda vez, todos os dias, mas que cada vez que você errar, aquilo se torne mais difícil de você cair naquilo de novo. Porque você está consciente, não está bateu, levou, ação, reação, aquela coisa reptiliana. O réptil, a gente já falou sobre isso. Você pega no rabo dele, ele vira para te morder. Ele não pensa, ele não processa. Cria um jacaré, cria uma cobra, achando que ela é um bichinho de estimação e não dá comida para ela. Você se torna o prato dela. É o seu braço, engole uma criança. Mas ele cria desde pequeno, grande coisa, é um réptil. O cérebro do tamanho de uma ervilha, ele só quer sobreviver. A gente não pode viver assim. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Nós temos a mente de Cristo. Você não vê Cristo xingando pessoas, desequilibrando com pessoas. Você vê os discípulos fazendo isso, você vê os religiosos fazendo isso, você vê pessoas carnais fazendo isso. Jesus não. Jesus era firme, Jesus mostrava, Jesus conversava, Jesus tinha paciência, Jesus tratava, Jesus pontuava as coisas. Jesus não passava por cima das coisas, ele lidava com as coisas. O nosso padrão é Cristo. Então trabalhe isso em nome de Jesus. Deus querido, que a sua palavra tenha vindo, Senhor, e alcançado o propósito, Senhor, que ela foi enviada. Abençoa o nosso povo. Eu peço, Senhor, nos ajuda. Que a sua palavra tenha vindo, impactado cada um dos nossos dos corações, meu Pai. Que a sua palavra tenha vindo e alcançado o propósito, Senhor, de mudar, de causar transformação, de causar mudança, de causar aquele incômodo, para que possamos ser pessoas cada dia maiores e melhores, Senhor. Pessoas fiéis, pessoas generosas, pessoas doadoras, pessoas firmes, pessoas convictas. Que nós aqui mais instáveis, meu Pai, oscilantes, mas que a nossa vida seja proposital, que a nossa vida seja intencional. Eu vou fazer o que é certo porque é certo. Eu vou fazer o que é certo não porque eu estou sentindo, porque eu estou com vontade, mas porque eu quero agradar a Deus. Eu vou investir nas pessoas, eu vou parar de quebrar princípios, eu vou investir nas coisas do Senhor. Eu vou investir na minha vida espiritual. Eu vou crescer, meu Pai, eu vou servir mais ao reino, à obra. Eu vou servir mais na minha empresa, eu vou servir mais a minha família. Eu vou servir mais, porque o maior é o que serve. Eu quero crescer, então eu tenho que ser o maior, o que mais serve, o que mais se dedica, o que mais se doa, o que mais entrega. Jesus se entregou de tal maneira que ele entregou a vida dele. E tem gente que só se poupa. Não, tá bom, não vou entregar não, ele não merece, não, tá bom demais, não é por você, não é por você, você só perde, eu só perco, os egoístas só perdem. Os generosos é que crescem. Deus olhou para Davi
E levantou, tirou ele de trás das ovelhas, porque ele viu, se esse menino entregou a vida dele para matar um leão e um urso, por causa dessa ovelha, esse cara vai ser um leão para defender o meu povo. Samuel disse, o Senhor rejeitou você, encontrou alguém que é melhor do que você, alguém que vai fazer aquilo que o agrada. Que esse Davi, sem arma, sem espada, sem nada, conseguiu matar um leão, um urso, para defender uma ovelhinha fedida. O que ele não vai fazer com o povo de Deus, com o meu povo? Tanto que ele tinha uma indignação. Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse sujeito para humilhar o povo de Deus desse jeito? Então a gente tem que ter uma indignação. Senhor, eu vou te agradar. Eu vou parar de ser uma pessoa egoísta. Eu vou parar de fazer só aquilo que para mim é o suficiente. Não. Se eu digo que eu quero mais, eu posso. A vida é feita de escolhas. Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que você e seus filhos vençam e vivam. Então, se eu quero uma vida abençoada, eu posso falar, não, eu não quero uma vida abençoada, é uma escolha. Mas se eu digo, eu quero uma vida abençoada, eu tenho que plantar para que eu e meus filhos colham, para que a minha vida seja um exemplo para eles, inclusive. Porque se eu não sou um exemplo nem dentro da minha casa, que testemunho que eu estou levando? Que cristão é esse que não reflete a glória do Senhor? Que não sacode nada, que não mexe com ninguém, que ninguém fica mais espiritual por minha causa, que ninguém se aproxima mais de Deus por minha causa. Não, eu não posso aceitar isso. A minha família vai se aproximar mais de Deus por causa da minha postura. Não, meu pai é um homem de fé. Não, minha mãe é uma mulher de oração. E esse é o exemplo que eu tenho. Não é o exemplo do fraco, do covarde, do mentiroso, do que na igreja é um santo e em casa é um desequilibrado. Porque esse é o padrão que os filhos estão pegando. O padrão de fé ou o padrão de carne? O padrão de equilíbrio, de ousadia, de autoridade, ou o padrão de descontrole, o padrão de afastamento, o padrão de afastamento. O padrão de casamento, o padrão de buscar a Deus, o padrão de oração, o padrão de disciplina, tudo está sendo pegado, tudo está sendo copiado. Então eu decido, em nome de Jesus, eu decido mostrar e ser um exemplo, como Jabes. Jabes foi o mais respeitado da sua família, eu vou ser o mais respeitado da minha família. A minha casa, a minha família vai ser um exemplo diante dos meus familiares. Todos vão olhar e desejar, eu quero uma família igual do fulano, eu quero um casamento igual do fulano, eu quero filhos obedientes e espirituais e abençoados iguais ao do fulano. Ou seja, eu me torno uma referência. Nós podemos nos tornar referência. Eu não quero isso para a minha vida, está amarrado em nome de Jesus, misericórdia. Eu posso ser uma referência de vitória, uma referência de sucesso. Senhor querido, eu te peço, nos ajuda a enxergar, Senhor, e a tomar as decisões para a nossa vida, para a nossa eternidade, Senhor. Eu te peço. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez a sua palavra veio, Senhor, para nos dividir como uma espada, Senhor, que nos divide o antes e o depois, a alma do Espírito. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.